Olá, haja utilidade. É este o tema que vos quero trazer nesta noite. Na segunda parte da ABEN, estivemos a falar da nossa primeira parte do nosso tema, fé em obras. E é uma temática difícil do livro de Tiago, mas que felizmente já ultrapassámos na segunda parte da ABEN em junho. Começámos com o capítulo 2, em que Tiago tem esta ousada informação: tu tens fé, eu tenho obras, e com as obras te mostrarei a minha fé. E o professor Luís foi-nos explicar que a fé e as obras estão automaticamente conectadas. Vivem em consonância, numa espécie de simbiose. Os seguidores de Jesus Cristo demonstram a sua fé pelas obras. Só que avançando no livro de Tiago, no final do capítulo 2, Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aqui tínhamos uma matemática complicada, uma bota bastante difícil de descalçar. Porquê? Porque aqui Tiago parece que está a entrar em confronto com a teologia de Paulo. Quando Paulo afirma que é pela fé, que é somente pela fé que somos salvos. Está Paulo a contradizer Tiago? Está Tiago a contradizer Paulo? E o professor Gary trouxe-nos a ideia de que Paulo e Tiago têm de facto a mesma mensagem, só que enfatizam aspectos diferentes nela. Como? Porque Paulo fala-nos de que é a fé que salva. E de facto podemos estar convictos. É a fé em Jesus Cristo, na sua obra redentora, que nos salva e que nos levará na nossa vida eterna. E as obras, onde é que ficam nisto? Pois é que Tiago não está a dizer que não é a fé que salva. Está aí a perguntar que tipo de fé é esta que temos. É porque ela para ser viva, ela tem que ter as obras também. Porque se ela não for profissionalizada dessa forma, é uma fé vã, é uma fé vazia. E essa não salva. Podemos avançar então para o capítulo 3, em que Tiago diz: se alguém não tropeça em palavra, esse é homem completo e capaz de refriar também o corpo. Então já sabemos qual é o homem completo, mas qual é o homem que pode dizer que não tropeça em palavra? É uma temática difícil, a temática da nossa língua, a temática da boca, daquilo que proferimos. E o professor Samuel trouxe-nos o desafio de que nos falta um dos solas. Temos somente a fé, somente a graça, somente a escritura e somente a boca, somente a nossa língua. É porque ela tem um poder imenso para nos aproximar de Deus, para fazer engrandecer o seu nome, criar coisas fantásticas para a sua obra, aproximar as pessoas de Deus. Mas também tem o poder completamente contrário, o poder de criar inimizade entre irmãos e o poder de afastar aqueles que ainda não conhecem Jesus da sua mensagem. É simples. Da nossa boca pode sair algo que o outro diz assim: eu com estes não quero ter nada a ver. Ouviste o que é que ele disse? É tão simples. E este é o nosso desafio. Termos mais controle sobre a nossa língua. Pedimos a Deus que nos ajude nesta parte. E por isso, quando avançamos no capítulo 3, o professor Matt trouxe-nos esta ideia. Então perguntou-nos que tipo de ambiente interior é que estamos a cultivar para depois exteriorizar. Porquê? Porque quando estamos a falar de boca e de sabedoria, estamos a falar também do nosso íntimo e estamos a falar das coisas que pensamos e do que é que estamos a cultivar em nós próprios. É necessário vir de dentro para fora. Por isso é muito importante termos em conta o tipo de ambiente interior que estamos a cultivar. Porque, como Tiago diz no capítulo 3, aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. Esta colheita é feita pela paz.
este ambiente interior de paz é necessário ser cultivado. E assim, foi assim que nós terminámos esta segunda parte da ABEN. Mas isto agora traz-nos a segunda metade do nosso tema. Já passámos a fé em obras, mas a segunda parte do tema é quão útil ou inútil é a nossa religião. E é isso que queremos trazer nesta terceira e última parte. Mas, quando falamos de religião, perguntamos o que é a religião? Afinal, está dentro do nosso vocabulário, parece que todos sabemos o que é a religião e que é fácil de identificar. Mas sabem, os estudiosos dividem-se quanto à própria etimologia da palavra, quanto à própria origem da palavra. Alguns falam em reler, que a palavra religião vem daqueles que releem e leem muito. E nós, Portugal, somos um país que lê muito e que tem muito orgulho na sua escrita, país de Camões, país de Nobel da literatura. E aqui fala sobre os que releem, aqueles que releem muito a sua escritura, as coisas, aquilo em que acreditam e aquilo em que seguem. Outros falam em religar. A ideia de religar o divino com o terrestre. Neste caso, Deus com o homem, o contacto e a reunião. E nós sabemos que na nossa religião é Jesus que faz esta ponte, esta religação. E ainda há um terceiro conceito, o conceito de relíquia. O conceito de que a religião é algo que tem que ser preservado, cuidado, com a maior precisão, que nós sabemos onde é que está e sabemos o seu valor e a sua preciosidade. Jesus também fala disto nas suas parábolas da pérola de grande valor e do tesouro escondido. Uma relíquia. Elas são as três diferentes, os conceitos: reler, religar, relíquia. Mas os três têm algo em comum. Uma relação com o divino. Porque as três falam de uma relação com o divino. E esta relação com o divino está, obviamente, ligada à religião. Esta relação pode ser boa ou má, pode ter mais ou menos compromisso, pode ser uma relação conquistada ou uma relação simplesmente hereditária. Mas em todos os efeitos é uma relação. Por isso a pergunta fica: qual a utilidade então da religião cristã? Qual é a utilidade da religião cristã? O que é que podemos falar? É ter uma relação com o divino, religar, é para isso que serve. Pertencer a uma comunidade, a um clube, estar inserido dentro de uma comunidade, ter um sentido de pertença, de refúgio, uma excelente oportunidade de voluntariado. As instituições religiosas estão cheias de trabalho incrível nesta área. Estamos na religião porque é um bom sítio onde podemos fazer o melhor por aqueles que mais necessitam, ou manter uma tradição familiar. Isto sempre foi assim. Eu estou a manter o legado dos meus tetravós, bisavós e avós e dos meus pais. Sou cristão porque eles assim decidiram que eu seja, e o meu filho também o será. Pois eu quero-vos trazer a ideia de utilidade que podemos ter aqui ou não. E quero-vos fazer então um estudo de caso relacionado com Portugal, o nosso país, e as fake news. Um estudo recente do ISCTE revelou-nos que durante a última campanha eleitoral das legislativas em Portugal, mais de 6.500 fake news apareceram. Somente durante o período eleitoral, de campanha eleitoral. Destas 6.500, significou que 1 milhão de portugueses
foi exposto a estas fake news. 1 milhão de portugueses foi confrontado com notícias falaciosas. Mas o estudo também revela que mais de 71% dos portugueses preocupam-se com o que leem. Estão preocupados sobre o que estão a ler é ou não verdade, se é uma notícia verdadeira ou se é uma notícia falsa. Mas estamos a falar disto porque a religião não é um polígrafo. A religião não é como o programa da SIC, em que podemos colocar uma notícia lado a lado com as escrituras ou ir perguntar aos nossos líderes religiosos se a notícia é verdadeira ou falsa, de acordo com aquilo em que acreditamos. Não, a religião não tem. Não é para isso que serve. Não é esse poder que tem de polígrafo na área das fake news. Mas este estudo fez-me perguntar: Portugal preocupa-se com a verdade? Se mais de 71% dos portugueses preocupa-se com as fake news sobre se as notícias são falsas ou verdadeiras, isto será que significa que Portugal preocupa-se com a verdade? E se Portugal se preocupar de facto com a verdade, será que a religião, que a nossa religião, tem resposta para a verdade? Será que a nossa religião é útil ou inútil quanto à verdade?